alguém aqui na central? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Então vira para a pessoa que está do seu lado e você vai falar para ela assim: você emagreceu essa semana. Vai, profetiza, irmão. É a sua chance. Recebe essa palavra de Deus aí. Aleluia. Pessoal, queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Quem está feliz com Jesus aqui? Quem está recebendo muito de Deus com essas palavras que estão sendo liberadas aqui? Sabe, quando eu estava orando sobre estar aqui nessa noite, o Espírito Santo me falou que o que Jesus tem construído aqui é uma sinergia. Vocês têm recebido palavras após palavras e ativações após ativações, e tudo isso somado no final. A visão que eu tive era caminhões aqui na frente da central. Vários caminhões parados. Eu perguntava para Jesus: Jesus, o que é isso? E ele me falava assim: é recurso do céu. É palavra de profecia, é palavra de conhecimento, é dom de cura, são milagres. Eu estou empoderando eles para fazer a diferença aqui em BH. Foi isso que o Espírito Santo deixou muito claro para mim quando eu estava me preparando para vir para cá. Mas eu tenho nessa noite a incumbência do Espírito Santo de liberar sobre vocês uma palavra de alinhamento. É uma palavra de alinhamento. Então aperta o cinto, pega a sua Bíblia e abre comigo ela no livro de Marcos. Vai abrindo aí em Marcos no capítulo 10. Eu sou uma jovem, mas por dentro eu tenho uma velha assembleiana do coque aqui. Então eu amo que vocês respondam na pregação. Você pode dar glória, você pode aplaudir, você pode ficar de pé. Você tem liberdade aqui porque é a casa do seu pai, amém? Deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Valéria Gonçalves. Eu sou casada com esse homem maravilhoso que está logo ali na minha frente. Eu e o Douglas somos casados há 11 anos. 11 anos de casado, gente. Nós temos uma história, na verdade, desde os 12 aninhos. Sou apaixonada por ele desde os 12 anos. Mas Jesus guardou a gente, nós só namoramos com 17, nos casamos com 20 virgens e até hoje nós colhemos da bênção da obediência. Temos uma família abençoada. Da nossa família nasceu a Luísa, de 8 anos, e o Davi, de 6. E eu quero abençoar você. Quem que é solteiro aqui? Levanta a mão assim. Uau, tem solteiro. Fica com a mão levantada, não é doença. Eu abençoo você com a bênção de um casamento, assim como eu tive, segundo a vontade de Deus, com um marido de Deus, uma mulher de Deus, filhos abençoados para mudar a história da sua família. Eu declaro que você vai fazer diferente da história dos seus pais, que você vai romper nesse quesito familiar em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. E nós, lá em Bragança Paulista, nós dirigimos uma igreja chamada Família Jesuscope. E além disso, nós coordenamos esse movimento online chamado Jesuscope, que prega por todos os lugares que você é uma cópia de Jesus na terra. Sabe, não importa onde Deus te plantou, se é na escola, se é na faculdade, se é na tua família, no teu trabalho, Ele quer que você reflita o Filho de Deus naquele lugar. Uma das coisas que eu mais amo é saber que eu nasci para a glória de Deus. E glória no dicionário quer dizer reputação. Isso significa que onde eu entro, como eu procedo, traz para fora a reputação de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão conhecer Deus de acordo com a reputação que você colocar para fora. Isso significa ser Jesuscope. Significa ser uma cópia de Jesus, e é para isso que Ele chamou você e eu, amém? Você é alguém conectado? Então entra lá depois no YouTube. Quem aqui já assistiu um vídeo pelo menos do Jesuscope? Faz assim. Legal. Se você ainda não viu, entra lá, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Vamos para a palavra? Abre comigo aí, Marcos 10. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Ô irmãos, vamos esperar os eu também. Vamos ler a partir do versículo 17. Eu vou ler para a gente não perder tempo. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate,
não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa te falta. Diga comigo, uma coisa te falta. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Agora você vai dar um salto para o versículo 28. Vira a página. Diz assim no 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo, diga tudo, e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos usar ela, e feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, nós te chamamos nesse lugar, nós pedimos, encontra seu caminho entre nós. Espírito Santo, nós sabemos que você é aquele que revela o Cristo. Você é aquele que revela Jesus nas Escrituras. E nós dizemos sim para o Senhor nessa noite. Nós queremos te ver, Jesus. Nós queremos conhecer mais de você e nos tornar mais semelhantes a você. Encontre espaço no nosso coração. Que o nosso coração seja essa terra boa para receber a semente da palavra e frutificar a 30, 60, 100 por 1. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse texto é um texto muito famoso, é o texto do jovem rico. A Bíblia não fala o nome dele, fala simplesmente que ele era o jovem rico, porque provavelmente ele era alguém que tinha colocado a sua identidade naquilo que ele tinha. Eu conheço gente assim, você conhece gente assim? Ele era o jovem rico. E sabe, algum tempo atrás, faz uns meses, eu fui convidada para ser madrinha de casamento de um casal realmente rico. Tem um rico, tipo assim, milionário, que empreende, já é uma distância da gente, mas tem o rico que, tipo assim, tem dezenas de milhões ou centenas de milhões. E eu estou falando de um casal desse nível de rico. E você está ligado que quando você convida alguém para ser padrinho de casamento, claro que você estima a pessoa, você honra a pessoa, mas quando você convida um padrinho, tem uma coisa que você espera dele. E é um bom? Fala mais alto, é um bom? Presente. Agora fica a minha pergunta para você. O que dar para um casal que tem tudo? Que presente você pode dar para acrescentar algo para alguém que já tem tudo? Diferente de outros casais, como eu, por exemplo. Se você é um reles mortal como eu, quando você for casar ou quando você for casar, você vai escolher mais ou menos 45 padrinhos de casamento, você vai dividir dos dois lados, porque cada um vai dar uma coisa e no final você vai ter uma casa mobiliada, não é mesmo? Porque para quem não tem nada, ganhar uma geladeira é tudo. Para quem não tem nada, ganhar uma televisão é tudo. Mas no meu caso, eu estava num buraco. Por que eu estou contando isso para você? Só para você entender como a gente associou riquezas com ter tudo. É verdade ou não é? Quando a gente vê alguém rico, a gente fala, cara, esse cara tem tudo. E essa era a impressão que a gente tinha do jovem rico. Por que eu digo isso? Porque primeiro, ele era rico, ele tinha muito dinheiro. E ser um judeu com muito dinheiro significava que você tinha a bênção de Deus sobre você. Você lembra, Abraão? Era rico, era abençoado por Deus. Isaac, Jacó. Então, aquele jovem, todo mundo que olhava para ele falava, uau, esse cara tem o favor de Deus sobre ele, porque ele tem dinheiro. Mas ele não tinha só dinheiro, ele tinha também prestígio. Diga comigo, prestígio. Porque o dinheiro traz prestígio. É verdade ou não é? O dinheiro te dá acesso, ele te dá poder, ele te dá muitos amigos. Aliás, tem alguém rico aqui para ser meu amigo? Enfim, se você é rico, levanta a mão, porque essas jovens solteiras vão olhar para você neste momento. Você vai desencalhar. O dinheiro traz prestígio, gente. Se, por exemplo, se Jeff Bezos entrasse aqui agora, se o Bill Gates entrasse nessa casa, sabe o que ia acontecer?
ia ter um movimento aqui. Por quê? Todo mundo quer estar perto de alguém que tem dinheiro, porque é uma pessoa de prestígio. E esse jovem tinha prestígio além do dinheiro. Provavelmente ele era um dirigente da sinagoga, é o que os comentaristas falavam. Mas além de ter dinheiro, além de ter prestígio, ele tinha mais uma coisa. E ele tinha uma boa religião. Diga comigo, uma boa religião. Quando Jesus chega para ele e fala os mandamentos, ele fala: Jesus, isso aí eu obedeço tudo. O que significa dizer que esse cara era um cara de caráter, um cara de moral elevada, um cara que tinha ética. Talvez se você, menina, visse o jovem rico, você ia querer casar com o jovem rico, porque ele era um cara que aparentemente tinha tudo. Mas nós associamos errado, gente. Às vezes o que a gente acha que é ter tudo, para Jesus, significa não ter nada. Quantos de nós já pensamos isso na nossa vida, sabe? Val, para mim ter tudo está faltando... Como você completaria essa frase? Se eu tivesse... Então eu teria tudo. Quanta gente aqui fala assim: não, o meu problema é grana. Se eu tivesse mais grana, eu teria tudo. Não, o meu problema é social. Eu precisava dessa parte, sabe, de prestígio. Eu queria mais amigos, eu queria poder, eu queria passar em medicina, eu queria ser um advogado, eu queria ter um cargo na igreja, porque aí eu ia ser alguém que tem tudo. Ou então, você pensa assim: no dia que eu obedecer tudo o que Jesus manda, aí eu vou ter tudo. Sabe, gente, eu quero aprender hoje, nesse texto com vocês, 3 coisas. Você está anotando? Inclusive, se você estiver anotando, você faz muito bem. Eu quero falar sobre 3 coisas que Jesus mostra aqui nessa história do jovem rico, que dão um nó na nossa cabeça e nos mostram que aquilo que a gente pensa que é tudo, na verdade, diante dele é nada. Nós estamos aqui no all-in, tudo ou nada, e eu estou entendendo que essa galera que está na minha frente, na galeria, veio aqui com uma disposição no coração, e é a disposição de colocar todas as suas fichas em Jesus, sem deixar nada para trás. Esse é você? Porque se esse é você, presta atenção nisso que o Espírito Santo está falando aqui para a gente agora, nesses 3 pontos. A primeira coisa que ele quer ensinar para a gente, a primeira lição desse texto, é essa: desconfie de você. Diga comigo, desconfie de você. Vira para o seu amigo e fala assim: desconfie de você. Vai lá comigo no versículo 17. Versículo 17 diz assim, que esse jovem, correndo ao encontro de Jesus, se ajoelhou diante dos pés dele. O que esse jovem está mostrando é uma atitude de devoção extrema. Pensa um cara correr e se jogar nos pés de Jesus. Se você estivesse na cena, você ia falar: uau, que cara devoto, que cara intenso, que cara adorador. Era uma devoção extrema. Lendo esse texto, eu lembrei de Mateus 5, onde Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito. E você sabe que o pobre de espírito ali, a palavra grega para pobre é pitoco. E é exatamente essa ideia de alguém abaixado nos pés de outro, como que dizendo: eu sou pobre e se você não me agraciar, eu não tenho nada. Presta atenção na cena que Jesus está montando. Esse cara corre e se lança aos pés de Jesus. O corpo desse rapaz, a devoção dele estava dizendo: ei Jesus, eu sou pobre e eu preciso de você, eu sou um miserável. Mas sabe de uma coisa? Desconfie de você. Porque aquele jovem, apesar de estar aos pés de Jesus, numa atitude de prostrar-se, de dizer que é pobre, que é miserável, na verdade, no coração dele, ele não achava que ele era pobre. Na verdade, no coração dele, ele achava que ele era rico e que ele tinha tudo. Sabe quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes a gente tem uma atitude de devoção externa? Quantas vezes o nosso exterior fala uma coisa, mas Jesus sabe, muitas vezes, que o nosso coração está incongruente com a nossa postura externa. O que Jesus está tentando falar para nós nessa noite é que nós temos que desconfiar.
da nossa devoção externa, porque embora ser alguém que é totalmente devotado e alguém intenso na presença de Deus, embora isso seja muito bom, isso não é uma garantia de que o seu coração está alinhado com aquilo que você está falando por fora. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Nós somos, gente, essa geração intensa. E graças a Deus por isso, eu quero ser intensa. O ponto é, a intensidade de fora está alinhada com a intensidade de dentro. Porque devoção externa não é uma garantia de que você está dando tudo para Jesus. Embora seja muito bom ter uma devoção externa, você tem sim que se prostrar, tem sim que adorar, mas ela não é uma garantia. Desconfie de você. Diga comigo, desconfie de você. Continua o texto, versículo 17. Esse cara se ajoelha e fala, bom mestre. E aí no 18, Jesus responde assim para ele, mais ou menos com uma voadora. Por que você me chama de bom? Quem aqui já não pensou que rude essa resposta de Jesus? Como assim? Por que você me chama de bom? Sabe qual é o ponto? Esse cara faz essa cena de se devotar aos pés de Jesus e ele chega e fala, bom mestre. Mas o judeu sabia que só Yahvé era só Yahvé era inteiramente bom. E o fato dele chamar Jesus de bom é ele falar, eu sei, Jesus, que você é Yahvé encarnado bem aqui na minha frente. E se você é Yahvé, se você é Deus bem aqui na minha frente, aquilo que Deus fala eu tenho que obedecer. Então veja a problemática. Por que você me chama bom? Jesus está falando para ele assim, você está falando que eu sou Deus? Você está pronto para reconhecer que eu sou Deus na sua vida? Porque se eu sou Deus, eu vou falar coisas que eu sei lá no fundo, que você não está disposto ou pronto para obedecer. Você leu a história? Desconfie de você. E aqui eu quero falar para você, desconfie até mesmo dos seus discursos mais bonitos. Porque muitas vezes a gente chega diante da presença de Deus e fala, Deus, Tu és tudo na minha vida. Deus, envia a mim. Deus, eu te dou tal coisa na minha vida, mas você está falando uma coisa, será que você está realmente disposto a sustentar isso? Porque se Ele é Deus e você está reconhecendo isso, Ele vai pedir coisas de você, você está pronto realmente para entregar? Desconfie dos discursos, gente. Desconfie das suas orações. Desconfie. Embora tudo isso seja muito bom, só faz sentido para Jesus se aquilo que sai dos seus lábios estiver alinhado com aquilo que está dentro do seu coração. É por isso que Jesus é tão radical com esse cara. Por que você está me chamando de bom? Sabe? Discurso não significa que você está dando tudo para Jesus. Continua comigo o texto. Ele diz assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele continua dizendo, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E esse menino estava tão perdido que até essa pergunta que ele faz é uma pergunta incoerente. Por que eu digo que é uma pergunta incoerente? Porque ele disse, o que eu faço para herdar? E herdar não diz respeito a algo que você faz. Não faz sentido essa pergunta, o que eu faço para herdar? A pergunta certa seria, de quem eu tenho que ser filho para ser herdeiro? Você entende o que eu estou dizendo? A pergunta dele não faz sentido. Ele expressa uma devoção extrema, ele tem um discurso externo, ele faz uma pergunta, só que essa pergunta está baseada numa mentalidade religiosa. Qual era a suposição por detrás daquela pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? A suposição daquele jovem é mais ou menos assim, como é que eu compro esse negócio de salvação? Porque ele era um cara rico.
E tudo que ele queria, ele comprava. Então ele achou que ele podia se aproximar de Jesus e também ter um jeito de comprar ou pagar por aquilo que ele estava querendo. Mas Jesus, nessa noite, está dizendo para mim e para você, não adianta só uma devoção externa, não adianta um discurso bonito, não adianta uma mentalidade religiosa, se o teu coração não estiver alinhado por dentro, tudo que você fizer, na verdade, é nada. Será que nessa noite você tem coragem de fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e perguntar em silêncio: Espírito Santo, quais são as incoerências dentro do meu coração? Quais são as incongruências? O que eu acho que eu conheço de Deus? O que eu acho que eu sei sobre o Senhor? Ou sobre o nosso relacionamento? Que na verdade não tem nada daquilo com que você deseja. Será que você tem coragem hoje de fazer essa pergunta para o Espírito Santo? Porque se você fizer, Ele vai te responder. E se Ele te responder, Ele está pronto para transformar a sua jornada. Amém? Amém? Sabe? Uma devoção externa não significa necessariamente que você está dando tudo. Um discurso não significa que você está dando tudo. A obediência externa não significa que você está dando tudo. É preciso, gente, olhar para dentro do nosso coração e enxergar realmente como que a gente está. Eu gosto muito de uma frase do Tozer que eu levo comigo no meu coração. E a frase dele diz assim: é impossível alguém ter uma conversão de verdade sem antes experimentar uma profunda decepção consigo mesmo. Eu vou repetir. É impossível alguém se converter de verdade sem antes experimentar uma profunda decepção consigo mesmo. Sabe, a gente incorre um risco quando a gente começa a caminhar com o Senhor e na jornada de santificação. Você aceita Jesus e de repente você bebia, você não bebe mais. Você fumava, você não fuma mais. Você ia para balada, você não vai mais. Você mentia, você está perdendo o vício de mentir. Você fofocava, você está entendendo que isso não tem nada a ver com a cultura de Deus. E você para de praticar as primeiras obras, aquelas que são mais aparentes, aquela que é fácil da gente julgar quando os outros estão fazendo. E aí você começa a pensar: uau, parece que eu não estou pecando mais. Olha como é sutil. Embora nem tudo que você faça realmente seja pecaminoso, nada do que você faz é intocado pelo pecado. Às vezes nas nossas melhores intenções, às vezes nas nossas obras mais virtuosas, se você pegar uma pá e começar a cavar, ainda assim você vai encontrar lá embaixo motivações erradas. É por isso que a gente precisa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a nossa postura tem que ser como Mateus 5. Nós temos que estar realmente nos pés desse Senhor Jesus, dizendo: Jesus, eu sou pobre, eu sou miserável, e se você não se aproximar de mim hoje para me enriquecer, então eu não tenho nada na minha vida. Sabe? Se é para Jesus, pode aplaudir. A primeira coisa é que você tem que desconfiar de você. A segunda coisa, bem rapidamente, é: você tem que fechar as suas saídas de emergência. Anota aí. Você precisa fechar as suas saídas de emergência. O que eu quero dizer com isso? Gente, o problema do jovem rico não era aquilo que faltava para ele. O problema do jovem rico era aquilo que sobrava. O que você está querendo dizer com isso, Val? Que muitas vezes na nossa vida o problema não é aquilo que você não tem, mas aquilo que você tem de sobra. Ele tinha dinheiro de sobra. Ele queria sim seguir Jesus, ele queria ser um discípulo de Jesus, mas ele queria seguir Jesus com um plano B, com uma porta de emergência aberta. Tipo, eu sigo Jesus, mas se alguma coisa no meio da jornada der errado, eu ainda tenho em quem me agarrar. Eu ainda tenho em quem me segurar. Esse era o ponto aqui do jovem rico. E cara, será que esse não é o ponto da sua vida? Talvez você tenha tantas coisas boas na sua vida. Tanta coisa boa. São tão boas que elas estão drenando seus pensamentos, drenando suas energias, drenando. Você só pensa nisso, você só está focado nisso.
Porque, na verdade, essa é a sua saída de emergência. Você segue Jesus, sim. Mas se alguma coisa der errado, você tem aqui esse lugar de segurança. Para esse jovem era o dinheiro. O que é para você essa saída de emergência? O que é para você esse escape, esse plano B? De repente você fala assim, não, eu vou seguir Jesus, eu vou aqui. Mas qualquer coisa, se isso aqui não der certo, eu ainda tenho o meu emprego. Não, eu vou servir a Jesus, sim, mas se não der certo, eu tenho essa portinha aqui. Eu gosto de uma frase do Spurgeon que ele disse, ou você é inteiro de Jesus, ou então você não é. Quando eu estava estudando e orando para vir para cá, o Senhor me trouxe uma imagem de Jesus hoje. Literalmente, gente, com concreto, com uma pá e com tijolos. Por isso que eu achei muito engraçado quando eu cheguei aqui, o Brick estava cantando aqui. Brick é tijolo em inglês. E eu vi o Senhor com tijolo, com concretos. E eu vi Ele fazendo um convite. Você realmente está disposto a fechar toda a saída de emergência que você construiu, todo o plano B que você mantém na sua vida, porque quem agradou o Senhor nas Escrituras foram aqueles que queimaram carroças, que deixaram barcos, que abandonaram famílias, que deram tudo por uma causa. Esses sim são aqueles que conseguiram tocar o coração de Jesus por inteiro. Você está disposto nessa noite a entregar, a fechar essa saída de emergência que você tem construído e você tem segurado com tanta força? Tem uma terceira lição que eu quero falar para você desse texto. E se a primeira lição é desconfie de você, cheque realmente se o seu coração está consciente daquilo que é dar tudo para Jesus. Se a segunda coisa é feche as saídas de emergência. Feche todo tipo de plano B na sua vida. A terceira coisa é permaneça até o fim. Diga comigo, permaneça até o fim. Vai comigo no versículo 21. Jesus, olhando para ele com amor, disse... Ai, como eu acho lindo esse Jesus. Jesus, olhando para ele com amor, disse... Uma coisa te falta. Vai, vende o que você tem. Dê o dinheiro para os pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Continua o texto. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. O ponto, gente, é que Jesus aqui... Ele não impede esse jovem rico, ele não muda a mensagem dele, ele não suaviza o discurso dele, ele não oferece para esse jovem um caminho sem sacrifício. Muita gente acha que dá para ter tudo de Deus com a lei do mínimo esforço humano. Essa é a maior mentira. Jesus continua pedindo para mim e para você: ei, você quer ser meu discípulo? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, venha atrás de mim, porque eu quero que você seja meu, mas não pela metade, porque se eu não me dou pela metade, eu não aceito você pela metade. Eu quero você 100%, eu quero você full time, eu quero você só para mim, 100% até o fim. Você está pronto para ir até o fim, para permanecer até o fim? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: não sai antes do culto acabar. Permaneça até o fim. O problema desse jovem rico, sabe qual foi? Que ele saiu antes do culto acabar. Eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você como isso é verdade. O jovem foi embora, gente. Saiu antes da mensagem acabar. E ele não ouviu algo muito interessante que os discípulos falaram, porque depois daquela mensagem tão dura, de ver aquele jovem saindo triste, o Pedrão virou para Jesus e falou assim: Jesus, mas nós deixamos tudo por sua causa, nós abandonamos tudo por sua causa, e aí? E quanto a nós,
O que vai acontecer com a gente? Aí vai comigo na Bíblia. Vamos ler de novo o 29. O 29 diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não tem ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filhos, campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba no presente, diga comigo, 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Gente, esse jovem rico foi embora triste, achando que Jesus era um grande estraga-prazer. Essa é a mentira do diabo para a nossa geração, de que Deus é esse grande estraga-prazer que fica pedindo para você renunciar coisas e que se você renunciar essa coisa, você nunca vai ser feliz. Veja se essa não é a mentira da homossexualidade. Jesus pede para você renuncia. E você fala assim, não, eu não posso, porque se eu não for isso aqui que eu acho que eu sou, eu nunca vou ser feliz. Esse é o problema da imoralidade sexual. Jesus fala, renuncia. E aí você fala, não, se eu renunciar isso aqui, eu nunca mais vou ter prazer. É como se Deus fosse esse grande estraga-prazer que colocou no jardim 1000 árvores e falou, você não pode comer nenhuma das árvores. Foi isso que Deus disse? Essa é a mentira do diabo, gente. Existe muito prazer em Deus, existe prazer na obediência, existe prazer na renúncia. Jesus está falando para você, confie em mim, que a tua alegria eu garanto. Não saia antes da mensagem terminar, porque se você ficar até o fim, você vai ver quão grandes são as promessas de Deus para a sua vida. Existe abundância para você. Fica até o fim, cara. Permaneça até o fim. Ah, se você abandonar tal coisa, você não vai ser feliz. Mentira. Sabe por que é mentira? E eu estou terminando. Porque Jesus nunca vai pedir para você nada que Ele já não tenha provido antes. Isso é o que a gente vê nesse texto. Jesus nunca vai pedir para você entregar nada que Ele já não tenha entregado primeiro. Ninguém morre por Jesus sem antes Jesus ter morrido por Ele. Ah, sabe o que esse jovem não viu? Sabe por que ele saiu triste? Ele não percebeu que ele estava diante do verdadeiro jovem rico. Jesus era o verdadeiro jovem rico, meu irmão. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Jesus é o verdadeiro jovem rico. Jesus é dono do ouro, dono da prata, dono de todas as coisas, criador do universo. Nele tudo existe, nele se move, nele tudo subsiste. Riquezas, glórias, honras, é tudo dele. É tudo dele. Mas ele ouviu uma palavra do Pai. E a palavra foi: deixa a glória. Abandona. Esvazia. E diferente desse jovem, ele não saiu triste. Diferente desse jovem, ele foi até o fim. E ele obedeceu, foi obediente até a morte. E morte de cruz. E morte por causa da sua vida e da minha vida. O verdadeiro jovem rico abriu mão da sua riqueza. Abre comigo a sua Bíblia para a gente terminar. 2 Coríntios, bem rápido. 2 Coríntios. Capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Diz assim a palavra de Deus: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos.
Jesus, o verdadeiro jovem rico, se fez pobre para enriquecer a mim e a você. Se coloque de pé no seu lugar. Meus irmãos, nós precisamos de Jesus. Todo dia. Do Evangelho todo dia. Feche seus olhos no seu lugar. Eu disse que era uma palavra de alinhamento, porque eu sei que tem gente aqui que precisa entregar um ídolo do coração. O jovem rico, ele recebeu todo aquele tratamento de Jesus, não é porque Jesus abomina o dinheiro, porque é pecado ser rico, porque rico não vai para o céu, não é nada disso. É porque Jesus ocultou daquele cara o primeiro mandamento: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele obedecia todo o resto, mas esse ele não obedecia, porque o dinheiro era o Deus dele. Hoje, se existe uma idolatria no seu coração, se existe alguém que você ama mais do que a Deus, se existe algo que você confia e se sente seguro, que não é o Senhor está pedindo para você, você está disposto a abandonar isso hoje? Para ficar comigo até o fim? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar agora todos os nossos ídolos, Pai, todas as pessoas, todas as coisas, os bens materiais, qualquer coisa que seja, Pai, que a gente tem colocado no lugar do Senhor. Seja uma idolatria, Pai, de gente ou de bens materiais, nós queremos dizer, Senhor Jesus, o trono do nosso coração tem um dono e o Senhor é o único dono do nosso coração. Espírito Santo, por favor, nós pedimos agora que cada pessoa aqui renunciando a esses ídolos, Pai, seja empoderada pelo Espírito Santo para ser liberto do poder do ídolo e do pecado. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, senta o Senhor no trono da nossa vida. Governa a nossa vida, seja o nosso Deus, seja o nosso Senhor, seja o nosso Pai. Nós dizemos para o Senhor que nós damos tudo para você. É tudo sobre você, sempre foi, sempre será. E nós queremos nessa noite nos dar por inteiro, sem reserva, sem restrições. Nós queremos agora fechar todo tipo de saída de emergência, todo tipo de plano B que até hoje nós seguramos na nossa mão. Nós queremos agora arrancar da nossa vida, Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor. Obrigado pelo Teu sangue poderoso para perdoar os nossos pecados, Pai. Ai, Espírito Santo, e que cada pessoa aqui, que hoje foi tocada pelo Senhor, possa alinhar o seu coração com a sua vontade, o seu querer. Usa eles para louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.